Palavra de Esperança começa hoje um pouco diferente. Nós estamos no Museu de História Natural da cidade de Nova York, onde acontece uma exposição da paleontologia, que é o estudo dos dinossauros. Atrás de mim, a ossada do Tiranossauro Rex, um dos mais famosos de sua espécie. Este museu, como outros ao redor do mundo, procuram mostrar que a Terra foi criada ao longo de uma sucessão de eventos ao acaso, 15, 20 milhões de anos atrás. A Palavra de Esperança de hoje analisa o que a Bíblia fala sobre as origens. Será que a ciência tem a resposta para a seguinte pergunta: de onde viemos? Para onde nós vamos? Olá, meus amigos. Obrigado por estarem aí assistindo o programa Palavra de Esperança. Você sabe que esse é o quadro que nós chamamos Na Palavra. Recebemos as suas perguntas e procuramos sempre respondê-las baseado na Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos à primeira pergunta de hoje. Gostaria de saber o que é que a Bíblia diz a respeito da origem de todas as coisas. A Bíblia é muito clara. Disse que todas as coisas foram criadas por Deus. O primeiro versículo da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, versículo 1. E o Novo Testamento repete essa verdade de várias formas em vários livros. Eu vou ler um texto do livro de Hebreus, capítulo 1, os 2 primeiros versículos, que dizem: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, que é Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então aqui está afirmando não apenas que Deus criou todas as coisas, criou o universo, mas também está dizendo que Ele criou todas as coisas através de seu Filho, Jesus Cristo. Então a Bíblia é muito clara. Tudo que nós olhamos, vemos, tocamos foi criado por Deus. Deus é o autor da criação. Ele deu origem a todas as coisas que nós temos. Vamos agora à segunda pergunta de hoje. Existe uma explicação na Bíblia sobre de onde viemos e para onde vamos? Bom, a Bíblia afirma claramente que nós viemos da criação. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, conforme nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, por exemplo, que diz que Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Essa é a nossa origem. Nós viemos das mãos de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado deslustrou a imagem de Deus em nós e criou nesse planeta um ambiente de dor, de sofrimento e de morte. Mas a Bíblia nos assegura que quando Jesus veio, Ele morreu em nosso lugar e Ele nos garante agora vida eterna. Quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos de Deus gratuitamente a vida eterna. E para terminar, o livro do Apocalipse diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E o verso 3, falando da Nova Jerusalém, disse que ela é a morada de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, nosso destino, o lugar para onde vamos, nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, que entregamos a nossa vida a Ele e recebemos o dom gratuito de Deus de vida eterna, é vivermos com Deus na nova terra, vivemos com Deus no novo céu. Muito obrigado pela sua atenção, estar acompanhando este quadro também, Palavra de Esperança. No próximo programa voltaremos para responder algumas outras perguntas. Continue assistindo o programa Palavra de Esperança. O programa Palavra de Esperança hoje fala sobre origens. De onde o ser humano veio e para onde ele vai? Qual a importância de sabermos a resposta exata para essas perguntas? E para nos ajudar, trouxemos hoje aqui no Palavra de Esperança, mais uma vez, o Dr. Eliezer Guns. Dr. Eliezer Guns, muito obrigado por ter aceito o convite e estar conosco aqui para nos ajudar a discutir, entendermos um pouco mais sobre esse tema tão importante. Dr. Eliezer Guns, ele é psicólogo, professor na área de psicologia e faz um doutorado, né, doutor? Um doutorado nessa mesma área. Isso. Doutor, primeira pergunta então, por que é importante para o ser humano
saber de onde veio e para onde vai? Veja bem, na verdade o ser humano ele precisa saber de onde vem e para onde vai, porque isso faz com que ele tenha duas coisas. Uma é a sensação de fazer parte de um grupo ou de alguma coisa maior que ele próprio, vai além dele próprio. E a segunda é uma necessidade básica do ser humano de tentar controlar as situações que ele vivencia. E essa, das origens, é uma das principais que ele tenta. Então, quando ele sabe a história dele, pregressa a existência dele, isso dá a ele uma sensação de segurança, de controle. Então eu sei quem são meus pais, meus avós, a minha história, minha família, de onde veio, quem são, de onde... Enfim, tudo isso ajuda você a se sentir mais seguro. Agora, um ser humano, uma pessoa que não consegue ter essas respostas, ele pode desenvolver algum problema psicológico, emocional? Pode. Na verdade, funciona assim. Quando esse ser humano ele não tem todos esses dados da história, ele se sente incompleto. Um dos problemas emocionais que ele pode gerar é até, de repente, uma questão de estima. Ele passa a não acreditar no potencial dele próprio, uma vez que a família que o gerou o abandonou. Então ele não sabe de onde veio. Não sabe se alguém vai adotá-lo ou querê-lo para ficar próximo a ele. E isso gera uma insegurança, o que pode gerar essa distorção na imagem, na confiança da pessoa e na imagem dela própria. E que tipo de problema a pessoa que gerou essa distorção ela pode ter? Assim, quando se desenvolve, quando cresce, quando tem... Um dos principais é a questão da estima. A sua autoestima, ela não se desenvolve como deveria. O que gera problemas futuros, que vão desde uma simples capacidade de acreditar em que você é capaz, por exemplo, de realizar uma tarefa simples, como, sei lá, desenvolver uma função qualquer bem simples, há até casos mais complexos, onde você pode não se envolver com nenhuma pessoa porque você acredita que não é capaz. Puxa vida. Agora, Eliezer, a questão de saber de onde eu vim, ela se resume apenas aos meus familiares, aos meus antepassados, ou ela vai mais além? O ser humano precisa de algo além disso? Por exemplo, a questão da religião, a questão das origens da própria raça humana é importante também? Ou não? Sim, a nossa busca eterna por explicações sobre essa origem além da família, nossa origem de onde viemos, quem nos colocou aqui, como foi criado o nosso mundo, é a grande questão que o ser humano busca responder, tanto a ciência quanto a religião. Cada um com a sua vertente, tentam explicar as origens. E isso é muito importante para nós, para que nós saibamos como a nossa história começou. Isso é importante, ou como ela vai terminar, no caso da religião. Agora, o ser humano que não consegue as respostas a essas perguntas, o que ele pode fazer? A religião, você já disse que é algo que pode ajudar. A psicologia tem alguma forma de ajudar também? Como que poderia ser para o ser humano que está em dúvida das suas origens, como ele poderia buscar respostas e onde ele deveria buscar, segundo a psicologia? Então vamos lá. Então tem várias coisas que ele pode fazer aí. A primeira é tentar entender o que é que está acontecendo com ele com relação à necessidade de compreensão dessa origem. Qual é a necessidade de origem que ele quer conhecer? É a origem familiar? Então aí a gente vai fazer todo um levantamento social para descobrir onde ele está, as redes sociais ajudam, programas de televisão estão fazendo isso hoje muito bem. Enfim, isso é uma vertente que ele vai resolver e a psicologia pode ajudá-lo a lidar com a ansiedade dessa procura. Por outro lado, se essa busca vai além da questão social, da questão humana, é uma questão mais que transcende a capacidade da esfera humana, indo para a religião, então aí nós teríamos que ver o que ele está buscando em termos de religiosidade, o que ele está querendo com isso. A psicologia pode ajudar a entender isso para facilitar essa busca. A religião, então, seria um meio, uma ferramenta para ajudar essa pessoa a compreender melhor ali, entender mais e melhor. Então, a psicologia poderia até orientar a pessoa e buscar uma religião, é isso? Poderia, se essa for a vontade da pessoa, sim. Muito bom. Doutor, em relação à busca de origem, esse tipo de coisa, a pessoa que não consegue resposta para esse tipo de pergunta, ela pode sofrer algum mal? Olha, ela pode sentir um vazio, uma necessidade de algo mais, que não é só esse contexto social, familiar que a gente descreveu anteriormente. Ela pode sentir falta dessa coisa espiritual. E se ela não consegue sanar essa necessidade,
ela fica incompleta. Então, sim, ela pode gerar alguns tipos de dificuldades a partir daí. Ok, tá certo. Doutor Eliezer, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Fica o convite aqui para os próximos programas para continuar nos ajudando a entender um pouquinho mais sobre a psicologia humana. Ok. E você fica agora com uma mensagem especial bíblica do pastor Robson Menezes. O programa Palavra de Esperança está aqui no Hospital Adventista São Paulo para falar sobre a nossa origem, como Deus criou todas as coisas e como Ele pode transformar a nossa realidade. Acompanhe conosco a partir de agora. O motorista que estava dirigindo em alta velocidade foi parado pelo guarda de trânsito Andy Fleeton na cidade de Londres e recebeu uma multa pela infração. Essa poderia ter sido apenas mais uma na vida do policial, mas é o início de um interessante episódio. No ano seguinte, o guarda de trânsito decidiu mudar de cidade, país e continente, indo morar na Nova Zelândia. Enquanto ele estava trabalhando, fiscalizando uma rodovia, ele viu um carro dirigindo em alta velocidade. E quando parou para aplicar uma multa, o motorista o reconheceu e se identificou como sendo o mesmo motorista que no ano anterior havia recebido uma multa pela mesma infração na cidade de Londres. Curiosamente, esse motorista recebeu 2 multas pela mesma infração em 2 continentes pelo mesmo policial. Esse problema não está apenas restrito a essa história. Todos nós, em algum momento, vamos ter dificuldade em nos relacionar com a autoridade. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu decidi sair de casa depois de uma briga com os meus pais. Eu coloquei dentro de uma pequena mochila as coisas que eu achei que iria precisar e saí sem destino pela rua. Quando eu cheguei na esquina, eu me dei conta de que não tinha para onde ir e, humilhado, precisei voltar, pedir perdão para que pudesse continuar ali em casa. Em 2013, a prefeita da cidade mexicana de Monterrey entregou em um gesto simbólico as chaves da cidade durante um evento evangélico a Jesus Cristo e afirmou que ele passava a ser a maior autoridade daquele lugar. Em seu discurso, ela disse que as pessoas deveriam observar que as mudanças positivas aconteceram porque elas abriram as portas para Deus. Será que conceder a Deus o maior posto da vida é a coisa certa a se fazer? Reconhecer a sua autoridade como sendo a mais importante demonstra força ou fraqueza? Hoje, nós vamos usar uma história de um milagre que Jesus fez para entender que Ele tem poder e também compreender melhor a sua autoridade de Criador sobre a nossa vida. A história de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e conta a cura do servo do centurião. Jesus estava na cidade de Cafarnaum, lugar que ele escolhera como a sua casa. Em Mateus, no capítulo 4, verso 13, nós encontramos que ele deixou Nazaré, onde fora criado, e se mudou para lá. O nome da cidade tem um significado interessante, lugar da consolação. E é exatamente isto. Onde Jesus está, existe consolação para todos os nossos problemas. Assim, um centurião, que era um oficial estrangeiro responsável pelas tropas locais do exército romano, procurou Jesus implorando a cura por um servo seu que estava em sua casa sofrendo muito, paralítico. O contraste aqui é marcante. Temos 2 autoridades distintas: o poder da força bruta que oprimia e o poder divino que libertava. Um encontro para não ser esquecido. Na história do milagre, a autoridade humana se rendeu à divina. Apesar de ser um chefe constituído, aquele homem foi à procura do Senhor pedindo socorro porque reconhecia que estava diante da maior autoridade do universo.
Jesus estava disposto a ir à sua casa, mas o discurso do oficial foi: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas com uma palavra manda que o meu servo ficará curado. Aquele homem entendia que não era necessária a presença física de Jesus, mas somente uma palavra seria suficiente para realizar o milagre, ainda que à distância. Jesus, entendendo isso, disse: nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Que grande descoberta! Quando nos submetemos à palavra de Deus, estamos diante do maior poder do universo. É exatamente isso que o Salmo 33, o verso 6 diz. Os céus foram formados pela sua palavra. No verso 9 diz que ele falou e tudo veio a existir. Em Hebreus 11, o verso 3 diz que o universo foi formado pela sua palavra. Em João 1, verso 3, encontramos que tudo que existe veio através das suas mãos. Aquele homem entendeu que estava diante do Criador e que apenas uma palavra sua tinha poder para fazer o extraordinário. Jim O'Neill, um piloto de 65 anos, estava fazendo um voo solitário de 4 horas da cidade de Glasgow, da Escócia, para Colchester, na Inglaterra, quando depois de 40 minutos a sua visão falhou. Ele não conseguia enxergar os marcadores do painel que estavam à sua frente. Desesperado, pelo rádio ele pediu socorro. Paul Gerard, o comandante da Força Aérea Real, foi contactado para o ajudar e decolou na direção de Jim. Depois de alguns instantes, ele se aproximou e, servindo de olhos, ajudou Jim a pousar sem maiores problemas. Deus formou o mundo dando palavras de ordens e não em longos tempos de metamorfose ou evolução. Em 6 dias de 24 horas, ele falou e tudo veio a existir do nada. Ele formou os limites do nosso tempo e da nossa existência em apenas uma semana. E é esse poder da palavra que quer transformar a sua vida. Tenha certeza que não há nada que possa impedir, nem mesmo a distância, de Deus alcançar você nesse momento. O holandês Jerry Winkler foi morar nas ruas depois que ele perdeu a sua mãe por causa de uma doença e ficou sabendo que o seu pai não era o pai biológico. Mas tudo mudou quando ele descobriu que era filho do milionário Alfred Winkler. Como num giro de 180 graus, ele saiu das ruas para um apartamento no centro da cidade, com dinheiro no banco e uma nova vida. Em entrevista à BBC, ele disse: mais importante do que ter dinheiro hoje é saber quem é verdadeiramente o meu pai. Nós somos filhos da maior autoridade do universo. Ele veio ao nosso encontro, não fomos nós que partimos procurando a sua ajuda. Assim como na história de hoje, Jesus Cristo, ele pôde atender aquele centurião simplesmente falando, mostrando assim a autoridade da sua palavra. Ele hoje mostra para você que pode atender você, não importa quão perto ou longe esteja. Confie na autoridade do seu Pai. Pela sua palavra, mesmo à distância, Jesus Cristo curou o servo daquele centurião, dando assim demonstração de que não existe limitações para o poder da sua palavra. Essa era a missão de Jesus, resgatar a criação do cativeiro da corrupção, fazendo novas todas as coisas, nos dando assim a promessa de que nós também podemos ser novas criaturas. Essa é a palavra de esperança que você e eu tanto precisamos. Deus tem poder, através da sua palavra, para refazer a nossa história, dar uma nova vida para esta vida. Está você disposto a receber esse grande presente do céu? Ouça essa música e entregue a sua vida a Jesus nesse momento e saiba, Ele tem poder para fazer de você uma nova criatura.
sublime, perfeita semelhança entre obra e escultor. Quem sou eu para que lembres meu nome? Quem sou eu para questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor pra mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que vivas em mim. Milagre, conheces o meu nome e anseias ouvir minha voz. Com onisciência e a graça infinita, conduzes meu andar. Quem sou eu para que lembres meu nome? Quem sou eu para questionar? És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor pra mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que vivas em mim. És o dono do tempo, o Senhor da história. Sei que tens os meus dias em tuas mãos. És a fonte da vida, és a minha esperança. Sei que tens o melhor pra mim, Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Pra que vivas em mim. Oh, pra que vivas em mim. Sou o teu milagre, oh Senhor. É bom saber que Deus, através da sua palavra, pode mudar a nossa história, não é mesmo? Nesse instante, nós vamos buscar a Deus e pedir para que Ele atue na nossa vida. Feche os seus olhos para falarmos com Ele. Querido Pai, pedimos o poder da Tua palavra sobre nós nesse instante, porque queremos que a nossa história seja refeita, restaurada através de Jesus. E é exatamente no nome dEle que nós oramos. Amém. Palavra de Esperança fica por aqui. Espero que você tenha gostado do tema de hoje. Tratamos das origens, é a maneira maravilhosa como Deus criou a mim e você. Se você deseja entrar em contato conosco, conhecer um pouco mais dos bastidores do programa,
Você vai nos encontrar no facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou, se preferir, pode fazer uma visita a uma das nossas igrejas. Entre no site www.encontreumaigreja.com.br. Ficaremos felizes de receber a tua visita. Bem, por hoje é só, mas eu quero te reencontrar no próximo Palavra de Esperança. Até lá!